Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Pro estar com saudades. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como a professora sempre vai falar para vocês, vou cumprimentar nos 3 períodos porque não sei o momento que vocês vão ver o vídeo, certo? Então vamos lá. Estamos falando sobre números racionais, né? A gente falou nas últimas aulas sobre simplificação de números racionais, falamos sobre transformar número decimal em fração e transformar fração em número decimais. E hoje nós vamos falar especificamente sobre os números decimais. Vamos lá para mais uma aula de matemática? Professora Sheila, disciplina matemática, vamos lá? Números decimais, então, né? Vamos recordar o que aprendemos sobre os números decimais, né? Os números decimais são formados por uma parte inteira e uma parte decimal, conforme está o nosso exemplo ali, né? 1,345. Sabemos que não existe somente números inteiros, né? 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, né? Entre o número 1 e o número 2, por exemplo, existem vários números decimais. 1,1, 1,2, 1,3 e assim vai até 1,9. Reparem na sua régua. Entre os valores inteiros, existem os valores intermediários. São os números decimais. Números decimais, então, né? Na nossa régua, a gente tem aqui um pedacinho só da régua que tem os números decimais, né? Entre o 0 e o 1, existe vários números, né? 0,1, 0,2, 0,5 é a medida que a gente consegue visualizar melhor, né? 1,5, 2,5 e assim vai, certo? Mas existe N números. Notação decimal, né? Centena, dezena e unidade. A gente sabe que existe isso, né? E quando a gente está falando em números decimais, também vamos trabalhar com isso. A nossa parte inteira, ela vai ter centena, dezena e unidade. Agora, a nossa parte decimal, ela vai ter décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimos, centésimos de milésimos e milionésimos, ok? Para ler esses números decimais, é necessário observar a localização da vírgula que separa a parte inteira da parte decimal. 0,6 são 6 décimos. 0,37 são 37 centésimos. 0,189 são 189 milésimos, né? Porque tem 3 casas decimais, então é 1000, né? 3,7 são 3 inteiros e 7 décimos. 13,45 são 13 inteiros e 45 centésimos. E 130,824 são 130 inteiros e 824 centésimos. Comparação entre decimais. Para comparar número decimal, devemos, primeiro, comparar a parte inteira, né? A primeira parte, né? Segundo, arredondar as casas decimais e comparar as décimas, centésimas e milésimas, né? Então, organizando os produtos ao lado do mais caro para o mais barato, teremos, né? Então, a nossa ordem ali, se a gente for organizar aqueles ali, a gente vai ter que 1,07 é maior que 1,04, que é maior que 0,99, que é maior que 0,98, que por sua vez é maior que 0,78, ok? Operações com decimais. Nós já falamos, mas vamos rever. Então, a primeira delas é a adição e subtração. Ela segue o mesmo sentido, tá, gente? Então, primeiro, igualamos os números de casas decimais com um acréscimo de zero. Então, o que não tem zero, a gente vai acrescentar, certo? Colocamos vírgulas debaixo das vírgulas. Então, é vírgula debaixo da vírgula, seja para soma ou para a subtração, certo? Até aqui, ok, né? Efetuamos a adição colocando a vírgula na soma alinhada com os decimais, conforme está o nosso exemplo ali, ok? Poxa, como é que ficou isso? Ficou da mesma forma.
tá? A vírgula, ela é acrescentada conforme a quantidade de casas que a gente tem, tá? Se temos 3 casas depois da vírgula, então a gente vai trabalhar com 3 casas depois da vírgula, certo? E assim sucessivamente. Tanto a nossa adição quanto a nossa subtração, como mostra os nossos exemplos aqui, ó, e aqui, são iguais, tá? Podem ver que as casas decimais foram alinhadas. Aonde não tem casas decimais, como aqui nesse primeiro exemplo, a gente colocou aqui embaixo, colocamos os zeros para continuar as nossas casas decimais, ok? Mesma coisa nessa adição. E aqui na subtração, a mesma coisa, né? Quando a gente não tem, a gente é obrigado a colocar o zero. E daí resolve uma subtração como a gente resolve normalmente, certo? Então, tanto a adição quanto a subtração, que a gente já viu, são iguais. Precisamos, primeiramente, né, alinhar as casas decimais, né, e depois colocar zero nas que estão faltando, para ficar vírgula embaixo de vírgula, ok? Dentro das operações com os decimais, a gente também vai ver, estamos vendo agora, a multiplicação. Como que funciona, né? Vamos lá, qual é a nossa regrinha? Multiplicamos os dois números decimais como se fosse natural. Colocamos a vírgula no resultado de modo que o número de casas decimais do produto seja igual à soma dos números de casas decimais dos fatores. Ó, que interessante, né? O que é o número de casas decimais dos fatores? Quer dizer que a minha multiplicação eu vou fazer igual. O número de casas decimais é quantas casas eu vou ter em cima e embaixo na vírgula. Então, se aqui eu tenho duas e aqui eu tenho duas, eu teria 4 casas decimais aqui. Mas como aqui eu tenho duas e aqui eu tenho uma, eu vou ter 3 casas decimais. A minha vírgula segue depois das 3 casas decimais. E a minha multiplicação é normal, como a gente faz uma multiplicação com mais de um número, ok? Ó, esse exemplo de baixo aqui, gente, ó. Quantas casas decimais eu tenho? Eu tenho 3 em cima e 3 embaixo. Então, a minha quantidade de casas decimais vão ser 6. Então, eu tenho que contar 6 casas decimais embaixo e depois acrescentar a vírgula. É assim que a gente trabalha a multiplicação, ok? Também temos a divisão com os decimais, né? Igualamos os números de casas decimais com o acréscimo de zero. Suprimimos as vírgulas, efetuamos a divisão. Opa, aqui mudou alguma coisa? Vamos ver então, né? 7,5, né? E a minha multiplicação era por 3, né? Então, eu vou igualar acrescentando o zero. Então, eu acrescentei esse zero, ó. Depois de apagar as vírgulas, né? E zeros desnecessários, a conta fica assim. Então, vai ficar 75, né? Tirei as vírgulas aqui, né? Dividido por 30. Então, se eu 75 dividido por 30, a gente vai ver qual é o número que mais se aproxima. É o 60, né? Que dá por 2. 2 vezes 30, 60. Então, sobrou 15. Agora sim, agora eu vou... Acrescentei um zero, ficou 150. Na tabuada do 30, que na tabuada do 3 também tem, mas na tabuada do 30 a gente sabe que na tabuada do 3, 3 vezes 5 é 15. Então, na tabuada do 30, 3 vezes 30 é 150. Zerei aqui. Agora, vamos lá. Quantas casas decimais eu tinha? Eu tinha uma. Então, eu vou acrescentar uma casa decimal aqui, que é a nossa vírgula. Ok? Chegamos na nossa multiplicação. Outros exemplos. Aqui tem mais 2 exemplos, né? Para a gente compreender melhor, certo? Ó, passo a passo, como que a gente resolve? 0,60, né? Dividido por 2. Então, são duas casas decimais. Eu vou chegar no meu resultado de 30, né? Ou melhor, 0,60 dividido por 2 é igual a 0,30, porque eu trabalho com duas casas decimais. Quando eu for fazer aqui o final, né, o meu resultado vai ser
0,30. Aqui, o meu resultado vai ficar 0,30, tá? Só para vocês saberem. Então, eu tenho duas casas decimais aqui e as duas casas decimais aqui, né? Só pra gente saber que o nosso resultado é 0,30, ok? E aqui, o que que mudou aqui, né? O que que mudou? Aqui, ó, a gente só tem uma casa decimal. Então, é aonde aqui embaixo ficou apenas uma casa decimal. Porque o nosso resultado, a gente acrescentou só um zero, né? Foi acrescentado só um zero. Então, uma casa decimal, ok? Tudo certo? E é claro, né, que a professora ia dar exercício para vocês. Então, vamos fazer alguns exercícios, né? Vamos ver, então. Vamos fazer umas compras, né? Ali na vitrine tem algumas coisas, né? Se esses amigos comprarem todos os produtos da vitrine, agora eu quero que vocês resolvam essa continha ali, certo? É uma adição, eles vão comprar todos. Agora o 2, né? Preços do rincão, né? Então vamos lá, né? Vamos ver. Ele, quantos reais Márcia iria pagar, né? Por 2,50 kg, né? 2,5 kg de alcatra. Quantos que ela vai pagar? Isso é uma multiplicação, vocês vão ter que resolver, né? Qual é o valor da alcatra? 11,65. Resolve a multiplicação e depois acrescenta as vírgulas conforme o nosso exemplo, certo? Aqui também tem multiplicações, ó. Resolva as multiplicações abaixo. Cada uma delas está ali. Quero que vocês resolvam passo a passo todas elas, certo? Divisão de números inteiros por um número decimal. Aqui a professora já está dando passo a passo como vocês têm que fazer, ó. Comece por acrescentar ao dividendo tantas casas decimais quanto existirem o divisor, tá? Lembrem quem é o dividendo, quem é o divisor. Ó, cada uma delas diz passo a passo como vocês têm que fazer, certo? Claro, a professora também colocou a correção das atividades da aula anterior. Transforme as frações decimais em números decimais. Então, era só transformar, bem fácil, bem tranquilo, né? A quantidade de zeros, gente, a quantidade de zeros que tem aqui embaixo é a quantidade depois na vírgula aqui depois da casa, tá? Quantas casas vai depois da vírgula. É bem tranquilo, certo? Aqui a mesma coisa, ó. E assim vai sucessivamente. Todos eles eu resolvi. Aqui a professora fez passo a passo, porque a professora fez no caderno. Então, qual era a ideia da professora? Vocês viram que vocês teriam que transformar em decimal em fração. Tem algumas frações que elas já estão na forma irredutível. Não tem como a gente simplificar mais do que isso. Mas tem algumas que dá da gente simplificar. Então, a professora quis simplificar para vocês verem, ó. Essa é a forma irredutível. Essa é a forma como a gente não vai conseguir mais mudar, certo? Então, todas elas estão passo a passo aqui. Essas daqui era para vocês simplificarem, né? De frações de decimal para fração. E esses daqui já era para vocês simplificarem. Eu quis botar esse primeiro aqui duas vezes, vocês viram que tem aqui, porque essa primeira vez aqui, ó, vocês podem prestar atenção e verem que eu comecei pelo número 2, né? Dividindo duas vezes, se fosse necessário, e assim vai. Aqui eu compreendi que eu consigo fazer direto por um número maior. Então, eu já posso fazer direto por um número maior. Foi onde eu consigo resolver, certo? E assim vai sucessivamente. Ok, galerinha? Bom estudo a todos, né? Dúvidas, a professora está à disposição. Mandem foto da atividade feita no caderno, né? Um beijo no coração de vocês. Qualquer coisa, entre em contato com a professora, galerinha.